Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma live bem especial aqui no Letra Espírita. Eu sou o Murilo Viana e vou conversar com vocês hoje sobre esse tema que gerou bastante debate, bastante curiosidade também junto aos seguidores aqui da página do Letra Espírita, que é o tema Amarração Amorosa com Pombagira. Para a gente poder começar a nossa live, olha só, estou aqui com as rosas de Madame Nancy para poder receber a todos vocês virtualmente. Então, receba uma rosa aí na sua casa. As rosas de Madame Nancy vão nos acompanhar na nossa live. Vou deixar ela aqui do ladinho para poder estar junto conosco. Como que está o áudio? Tá tudo bem? A iluminação também? Deixa eu até acender essa outra luz aqui para ver se fica melhor. Ficou melhor? Ou é melhor ela desligada? Acho que assim ficou melhor, né? Bom, estão ouvindo direitinho? Tá tudo certo para vocês? Olá, Letícia Andrade Alves, Ana Tereza, boa noite, Catarina. A Maria Gorete perguntou, você vê espíritos? Eu tenho a mediunidade ostensiva, né? Olha, o Paulo comentou, todos temos livre-arbítrio. Aquele que interfere no do outro paga muito caro. Vamos falar sobre isso, inclusive, nessa live de hoje, sobre a questão da amarração amorosa. Então, fique atento, Paulo, que nós vamos abordar sobre esse assunto. Tá melhor assim, né? A luz, a outra fica muito forte, né? Olá, pessoal do Maranhão, estão ouvindo direitinho? Então tá ótimo. Vamos iniciar com a nossa prece de abertura? Vamos então fechar os nossos olhos, se for possível, e elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, que possamos ter momentos sublimes de aprendizado, de elevação conjunta. Que os bons espíritos possam sempre nos guiar e nos orientar. Que assim seja. Que assim seja, né, gente? Bom, a nossa live de hoje, Amarração Amorosa com Pombagira, é embasada em duas obras básicas da nossa doutrina espírita. São elas as obras O Livro dos Espíritos e também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essas são duas das obras básicas que compõem o Pentateuco Espírita, ou seja, os 5 livros que fazem parte do rol de obras básicas. Para quem não sabe, as obras básicas são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tá? Então a gente vai focar em o Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, esse tema é um tema que gera bastante debate, bastante curiosidade também com as pessoas. Para a gente poder iniciar, nós vamos começar já fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos na questão 466, em que nos é ensinado que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações. Isso é um fato, tá, gente? Os espíritos, eles podem influenciar os nossos atos, as nossas ações, né, os nossos pensamentos, mas sempre dentro dos limites do nosso livre-arbítrio. Por mais que os espíritos possam nos influenciar, nós temos o livre-arbítrio. Então, eles não podem nos obrigar a fazer nada. Eles não podem nos influenciar a tal ponto que a gente vai perder completamente a nossa consciência ou a nossa vontade própria. Isso até acontece em casos de possessão, mas não no caso de uma influência natural dos espíritos. Nós estamos rodeados de espíritos o tempo inteiro e os espíritos podem sim nos influenciar, aliás, nos influenciam, e eles
influenciam até o limite do nosso livre-arbítrio, tá? E a prática de questões, de ações, como por exemplo essa de amarração amorosa, que tenta amarrar uma pessoa a outra contra a vontade daquele que está sendo amarrado, vai contra o princípio do livre-arbítrio, que é uma das maiores dádivas que nós temos. Deus concedeu a cada um dos seus filhos o livre-arbítrio. E como que isso funciona então, né? A gente vai conversar sobre essa questão, mas um primeiro ponto é interessante refletir nisso. A prática de um trabalho espiritual, de amarração amorosa, fere o livre-arbítrio, né? Estaria ferindo o livre-arbítrio. Se um espírito fosse ali até a pessoa que está sendo amarrada para influenciar ela a voltar para quem está pedindo aquele trabalho. O que acontece é uma influência, geralmente de um espírito que está ali vinculado àquela situação, e a própria pessoa se deixa levar por aquela influência, né? Pelo livre-arbítrio dela. Mas vamos voltar aqui para um entendimento com relação à questão de pombagira, né? Onde é que pombagira entra nisso? Muitas pessoas acreditam que a pombagira, ao ser invocada, ela pode realizar amarrações amorosas e ela trabalha para isso, né? Ela trabalha para fazer a amarração amorosa. Mas é importante, é fundamental nós entendermos com base na doutrina espírita que os espíritos que vibram numa sintonia superior, como muitos espíritos que se apresentam com esse arquétipo de pombagira, eles não realizam práticas que vão prejudicar ou manipular a liberdade de escolha ou livre-arbítrio de ninguém. Espíritos bons, espíritos superiores, eles trabalham para o bem. Eles ajudam as pessoas na evolução espiritual, eles ajudam no crescimento espiritual. E os espíritos que se apresentam com o arquétipo de pombagira, quando estão vibrando numa sintonia superior, eles trabalham dessa forma. E ao invés de, por exemplo, tentar fazer uma influência negativa de amarração amorosa, vai tentar fazer uma influência positiva de autocuidado, de auto-amor para aquela pessoa que quer se humilhar pedindo a amarração de uma outra que não quer por ela. Conseguem entender? E aí muitas pessoas podem dizer que tem espíritos que se apresentam com o arquétipo de pombagira e fazem coisas ruins. Sim, é claro que tem. Da mesma forma que também existem espíritos que se apresentam com o arquétipo de freiras e fazem atrocidades. Com o arquétipo de padres e fazem coisas erradas, dão orientações equivocadas. Então a grande questão não é nem o arquétipo dos espíritos. Se vai ser pombagira, se vai ser padre, se vai ser exu, se vai ser caboclo, se vai ser freira, se vai ser médico. O que importa é a lição moral que esse espírito vai ter e como que ele vai lidar com as situações cotidianas junto àquele médium, junto àquela pessoa que busca pela ajuda daquele espírito. Um dos principais ensinamentos que nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu disse para vocês, é uma das obras básicas da doutrina espírita, é de que o verdadeiro amor, ele começa dentro de nós mesmos. Então, antes de nós querermos amarrar o outro, nós temos que amar a nós mesmos. Para que a gente quer que o outro nos ame, se nós não estamos nem nos amando? Nós precisamos nos amar. E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, é ensinado que o amor ao próximo é o princípio da caridade. E qual é o próximo mais próximo que nós temos? Somos nós mesmos. Nós não temos como amar ao próximo, fazer o bem para o próximo, se nós não nos amamos. Nós não podemos querer que o outro nos ame se nós não nos amamos. E a pombagira, espíritos que trabalham com esse arquétipo e vibram numa sintonia positiva, não é uma figura que promove desordem nem caos nos relacionamentos. Não é mulher da vida.
Não é espírito que trabalha para perturbar relacionamento, para pegar homem de uma mulher para outra. Espíritos bons que trabalham com esse arquétipo de pomba gira trabalham para a gente entender a importância do alto amor. Tem uma cena em Resgate no Astral Inferior, que foi a obra que eu psicografei, trazida pelo espírito Nancy, com uma cena muito interessante. É uma cena voltada para a questão de uma orientação a uma obsessora espiritual, em que no diálogo com a obsessora, outro espírito que se apresenta com o arquétipo de pomba-gira esclarece sobre essa questão do alto amor, orienta com relação a essa questão do alto amor. Para que vai fazer o mal ao próximo? Ame a si mesmo, valorize a si mesmo. Olha que bonito isso. E esse é o princípio que nós temos que ter. Então, os bons espíritos que trabalham com esse arquétipo influenciam no alto amor, na importância do alto amor. Por quê? Como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro amor começa dentro de nós. Nós estamos aqui para amar ao próximo como a nós mesmos. Foi isso que Jesus nos deixou, não foi? Olha que interessante. E ao nos ensinar a valorizar nós mesmos, esses espíritos, eles nos guiam ao caminho do autoconhecimento. É, por exemplo, o que Nancy fez com a Maitê. A Maitê era uma jovem muito vaidosa. Ela gostava de seduzir os rapazes, de tê-los aos seus pés. Isso é mencionado no livro Resgate no Astral Inferior. Quem leu percebeu isso. Tem essa questão da personagem Maitê, não tem? E o que a Nancy faz? A Nancy incentiva a Maitê ao caminho do autoconhecimento, da autoconfiança, E a Maitê, no decorrer do livro, ela até começa um relacionamento saudável e verdadeiro, mas para o final da história ela conhece um rapaz que é o Lírio e começa a ter um relacionamento saudável, verdadeiro. Ela volta a sua atenção para a espiritualidade. A Maitê, que estava afastada dos caminhos espirituais, ela então se reconecta com o seu eu interior, com uma influência positiva da Nancy, que é a espanhola, que é também a pomba-gira, no entendimento que a Maitê tinha. Num pensamento preconceituoso que os avós da Maitê taxaram inicialmente a Nancy como pomba-gira, por causa da aparência dela, do vestido vermelho, da rosa na cabeça, a Maitê ficou com aquilo na cabeça e foi buscar até saber o que era essa questão de pomba-gira, conversou com uma amiga, que é a Débora, e foi orientada. A Débora estava frequentando uma tenda espiritualista, foi orientada de uma outra visão com relação a esses espíritos que se apresentam com esse arquétipo, e foi na tenda espiritualista que a Maitê se reconectou com o Pai Maior. Se reconectou com a sua espiritualidade e para ela, no entendimento dela, a Nancy era a sua pomba-gira. E olha só as belas lições que eram trazidas, Além daquele diálogo que eu mencionei com vocês, com a obsessora, que aí era um outro espírito que até dialogou com ela, foi a Aurora, que era a coordenadora espiritual da falange da pomba-gira Rosa Vermelha, na tenda espiritualista, que conversou com a Dalila, obsessora da Maitê, inclusive. E além disso, além de tudo isso, nós precisamos entender o que a questão 625 de O Livro dos Espíritos traz para a gente. Nessa questão, nós aprendemos que Jesus, ele é o guia e modelo para a humanidade. Kardec pergunta qual é o modelo mais perfeito que nós temos. E os espíritos respondem que é Jesus. Jesus é o espírito mais perfeito que passou pela Terra. Ele é o guia e modelo para a nossa humanidade. E todos os espíritos que seguem o seu ensinamento, que seguem os ensinamentos de Jesus, vão trabalhar para o bem. Daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá, gente? Para poder a gente ir interagindo. Isso inclui os espíritos que trabalham com esse arquétipo de pomba-gira.
Quando são espíritos elevados, eles orientam a pessoa ao amor verdadeiro, à prática do bem. Não vai trazer algo negativo ou algo inferior. Deixa eu ver aqui alguns comentários para a gente poder ir interagindo e ir tirando as dúvidas, ir aprendendo em conjunto. Nós estamos aqui para isso nessa noite. Não é? Vocês estão conseguindo entender bem? Olá, Marlene, muito boa noite. Como que você está? O Paulo comentou: o espírito bom faz o bem. É simples. De fato, um bom espírito nunca vai nos influenciar para o mal. A Cici Lucas comentou perfeito com relação às explicações. Olá, Diogo, tudo bom? Gebelo comentou grande esclarecimento. Paulo comentou que frase linda. Qual a frase? Coloca para mim aí. Qual foi a frase que você gostou? Diogo Castelo comentou: se Madame Nancy, Murilo, se você entrasse para a Umbanda, Madame Nancy seria sua pomba gira e Preto Velho seria o mesmo que trabalha com você? Então, os espíritos, eles podem se apresentar com vários nomes, né? Com várias características, com vários arquétipos também. Eu trabalho com um espírito que é um Preto Velho, que é Pai José. Inclusive, Orientações de um Preto Velho vai ser o próximo livro que vou lançar. Ele se apresenta com esse arquétipo de Preto Velho. O nome dele é Pai José. E Madame Nancy, quando ela se aproximou pela primeira vez de mim, ela se apresentou como a espanhola, porque ela tem esse visual de espanhola, né? Com a rosa na cabeça, com o vestido vermelho, o batom vermelho, o leque. Então ela tem essa característica, né? Ela se apresentou como a espanhola. Tanto que o primeiro livro que conta a trajetória de vida dela se chama Madame Nancy, a Espanhola. Nesse novo livro, que é O Resgate no Astral Inferior, acaba tendo essa situação dela ser vista como uma pomba-gira e ela se apresenta para Maitê como pomba-gira. Pomba-gira rosa vermelha. E é interessante que no livro tem também uma cena em que ela trabalha com um rapaz que é médium e esse rapaz a chama de Dama de Vermelho. E aí tem uma cena, tem uma descrição muito interessante em que ela fala que ela pode ser a espanhola, ela pode ser a Dama de Vermelho, ela pode ser a pomba-gira rosa vermelha, ela pode ser o que a gente quiser que ela seja. Porque o que importa não é a nomenclatura que a gente vai dar, é a essência da mensagem. Então, até mesmo sem estar, por exemplo, dentro de um templo de Umbanda, se quisermos chamá-la de pomba-gira, tudo bem, é a pomba-gira. Se quisermos chamar de a espanhola, é a espanhola. Entende? Essa questão interessante, né? Porque o bom espírito, ele não se importa com essa questão dos nomes. Pai José, ele se apresenta desde que eu comecei a trabalhar com ele com esse arquétipo de um Preto Velho. E eu já trabalho com ele há bastante tempo. Olha, a Madame Nancy, a Renata comentou: a pomba-gira foi uma mulher, enquanto encarnada, além do nosso tempo, e vivia onde não aceitava as imposições machistas da sociedade. Elas, quando vêm à Terra, vêm para ajudar, para curar, para acolher. Tem muitas possibilidades, né? Madame Nancy, por exemplo, cometeu alguns equívocos quando estava encarnada. Ela era dona de um cabaré, ela fumava demasiadamente, ela se deixou levar pelo desregramento na área da sexualidade. Ela reconhece isso no livro que ela psicografou, contando a história de vida dela, que é uma Madame Nancy espanhola. Só que ela evoluiu, ela aprendeu, ela se conscientizou no plano espiritual. Tanto que, em Resgate no Astral Inferior, ela é convidada a ajudar a Maitê, que, enquanto encarnada, estava tendo características semelhantes a que Nancy tinha. E Nancy vai ajudá-la, orientá-la, para ela não fazer aquilo que ela fez quando estava encarnada.
para ela não cair naquele equívoco. Então, olha que interessante, os espíritos também podem evoluir no plano espiritual. Leonardo comentou: boa noite, letra espírita. Favor rever a necessidade de mudar o nome da página para letra espiritualista, devido à abrangência de conteúdos que relacionam ao espiritismo vindo com Kardec. Não, Leonardo, o seu apontamento está equivocado. Sabe por quê? Porque a nossa página ela está trazendo conteúdo e sempre embasados dentro da codificação. Então, toda essa live, por exemplo, está completamente embasada em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como qualquer outro conteúdo que nós trazemos aqui é completamente embasado dentro das obras básicas. Então, não há necessidade de mudar para a letra espiritualista, sendo que o espiritismo, aliás, já está dentro do espiritualismo. Então, o espiritualismo ele é algo mais amplo, ele não é a parte do espiritismo. O espiritismo está dentro do espiritualismo, é algo mais específico dentro da abrangência do espiritualismo. E uma lição muito interessante que Madame Nancy nos traz em Resgate no Astral Inferior é com relação ao respeito que nós temos que ter com todas as crenças espiritualistas. E muitas vezes, grandiosas lições nós conseguimos extrair com os nossos irmãos espiritualistas da Umbanda, do Candomblé, do Protestantismo, do Catolicismo, do Budismo, do Hinduísmo, de diversas outras crenças. Orientações que muitas vezes não foram alinhadas dentro da doutrina espírita. Não quer dizer que são melhores ou o espiritismo é pior do que elas, ou também não podemos jamais pensar que o espiritismo é melhor do que o espiritualismo. Nós temos sempre que extrair as melhores lições, e muitas das lições que os nossos irmãos espiritualistas trazem que não encontram aparente respaldo dentro da doutrina espírita, quando nós estudamos profundamente Kardec, nós conseguimos vislumbrar, sim, as semelhanças, com nomes diferentes, com abordagens diferentes, com formas de apresentação diferentes, mas a mensagem é a mesma. E sabem por quê? Porque o ensinamento dos espíritos é universal. Então, a espiritualidade ela pode utilizar de nomenclaturas específicas, por exemplo, para a cultura da Umbanda ou do Budismo, e o ensinamento ter a mesma essência do que está contido nas obras básicas do Espiritismo. O Espiritismo não é melhor do que qualquer outra doutrina espiritualista. Então, nós temos que rever muitas vezes o nosso preconceito e as nossas críticas quando elas são feitas, porque aqui na página, por exemplo, o que podemos garantir é que todo o conteúdo é 100% embasado na codificação. E até agora, não digo que jamais iremos errar, mas até agora ninguém que reclamou ou criticou com relação aos conteúdos da nossa página trouxe embasamento doutrinário satisfatório que foi analisado pela nossa área doutrinária e comprovado que os conteúdos estão inadequados. Nós temos aqui uma área doutrinária bem estruturada, temos o grupo espírita com o qual somos vinculados, então nós temos um trabalho bem grandioso de revisão, de pesquisa, de análise, e até o presente momento todos os conteúdos são embasados dentro da doutrina espírita. Nós temos essa comprovação e as críticas que advêm até o presente momento não se comprovaram como demonstrando o conteúdo inadequado, fugindo a Kardec. E reforço, toda a nossa live está totalmente embasada dentro da codificação. Desde que eu comecei, eu já mencionei várias coisas do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? Então, é a questão de prestar um pouquinho a atenção. Gilvan comentou, mas fala palavrão quando incorporada, no caso da pombagira. Nesse sentido, qualquer espírito pode falar palavrão, tá, Gilvan? Até mesmo espíritos que se apresentam como médicos, como freiras, como padres. O problema não é o arquétipo, tá? É a evolução moral do espírito. Da mesma forma que existem espíritos que se apresentam como pombagira e falam coisas ruins, tem aqueles que são bons espíritos, verdadeiros trabalhadores da falange de luz. O mesmo acontece com médico, com freira, com caboclo, com até mesmo espíritos que se apresentam como preto velho. Eles podem chegar falando palavrão,
né? E podem chegar trazendo uma mensagem. Um médico também. Em reuniões mediúnicas aqui no GEAP, por exemplo, nós já recebemos doutores que chegaram falando atrocidades, né? E se apresentaram como doutores espirituais. Mas será que realmente são bons espíritos só porque se apresentam com o arquétipo de médicos e falam difícil? Não. Então, o problema, Gilvan, não é o arquétipo, tá? E sim a evolução moral do espírito. Até porque os obsessores espirituais, eles vão fingir que são aquele determinado espírito para poder tentar nos enganar. E daí, a análise e o estudo de O Livro dos Médiuns é essencial para a gente poder compreender direitinho a respeito das mensagens dos espíritos. Fica essa dica. E um outro ponto trazido no Livro dos Espíritos, agora na questão 843, olha só, mais uma vez a obra básica sendo trazida, é a respeito, novamente, da questão do livre-arbítrio, né? Esse direito é algo que nós temos, né? E é por meio dele, das escolhas que nós fazemos, que nós evoluímos espiritualmente, né? Ou ficamos estagnados. Nós não regredimos espiritualmente, tá? Nós ficamos estagnados ou nós evoluímos. E forçar uma pessoa a amar outra pessoa, no caso, como se propõe a cultura da amarração amorosa, é uma violação direta desse princípio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, também somos ensinados que os desafios e sofrimentos que enfrentamos são oportunidades de crescimento e de aprendizado. Tentar evitar os desafios por meio de práticas que manipulam o livre-arbítrio do outro é um caminho que nos afasta da evolução espiritual. E quando nós queremos praticar algo relacionado, por exemplo, à amarração amorosa, para a gente poder parar de sofrer com relação a um amor não correspondido, nós estamos tentando encurtar o caminho e agindo de forma equivocada. Estamos também buscando nos vincular, muitas vezes, com espíritos que estão vibrando numa sintonia inferior e precisamos tomar cuidado com relação a isso, tá? E sobre a questão da aparência dos espíritos, que foi até o que eu expliquei com o Gilvan, é que o problema não é o arquétipo e sim a evolução moral. A questão 151 de O Livro dos Espíritos explica que os espíritos podem assumir qualquer forma que desejarem para se comunicar. Também tem aquela explicação, tem essa explicação no livro Resgate no Astral Inferior, tá? Esse livro nós temos exemplos que mostram os espíritos mudando a aparência para poderem se comunicar em determinados ambientes, tá? A aparência não necessariamente reflete a evolução moral de um espírito, tá? Então, o espírito apareceu com um vestido vermelho, uma rosa na cabeça, um batom vermelho, então é um espírito atrasado. Não. Pode ser um espírito de muita evolução. Da mesma forma que aquele espírito que se apresenta todo de branco pode não ser um espírito tão elevado. O que importa é a mensagem. Deixa eu ver aqui se nós temos mais algum comentário. A Renata comentou: as entidades que trabalham nas religiões de matriz africana não são exclusivas da religião. Inúmeros pretos velhos, caboclos, trabalham em centro kardecista através dos médiuns. Então, Renata, um apontamento interessante para a gente sempre fazer é que o termo kardecismo não é adequado, tá? O ideal é nós sempre usarmos espiritismo, porque a doutrina não é de Kardec, e sim dos espíritos. E os espíritos, eles não são presos à religião realmente, tanto com relação às religiões de matriz africana, como com o espiritismo, tá? Não existe espírito de espiritismo, nem espírito de umbanda, por exemplo. Espírito é espírito. Espírito pode estar em qualquer lugar. Espírito pode se apresentar na tenda espiritualista, no terreiro, no centro espírita, em qualquer lugar. Os espíritos, eles são livres.
É importante a gente refletir nisso. A Amor por Livros 975 comentou, né, com relação a espíritos que falam palavrão e se apresentam como pombagira. Sem falar que devem ser espíritos inferiores usando a nomenclatura de pombagira. Assim como também eu expliquei, podem se apresentar como médicos, como enfermeiros, com uma forma que eles quiserem. Márcia comentou, pombagira é apegada à matéria, espírito superior já superou a matéria. Nós não podemos generalizar, Márcia, porque justamente os espíritos podem se apresentar com o arquétipo que eles bem entenderem. Pode um espírito de um médico também ser apegado à matéria. E aí? Né? E pode ser um espírito que se apresenta com o arquétipo de pomba-gira, não ser apegado à matéria no sentido negativo. Nós não podemos ficar em caixinhas preconceituosas e preconcebidas. Nós precisamos ampliar a nossa mente e entender realmente sobre a questão da aparência dos espíritos, que o que importa é a mensagem que os espíritos têm para trazer para a gente. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos mudar o nosso pensamento, nós viramos a nossa chave. A Renata também comentou, sem a devida vigilância, espíritos inferiores podem falar belas palavras e os presentes nem perceberem, mas só com o intuito de aguçar a vaidade do médium. Isso também acontece. Ele vem, traz mensagem muito bonita, muito bela, muito eloquente, envaidece o médium, depois se apresenta como um baluarte do espiritismo, envaidece ainda mais o médium e começa a infiltrar mensagens inadequadas. Os espíritos das trevas, eles são muito perspicazes. Eles não vão se apresentar de forma estarrecedora. Eles vão ludibriar o médium, eles vão enganar o médium, se apresentando, se o médium acha que o espírito bom tem que ser todo de branco, um espírito das trevas vai aparecer todo de branquinho para ele. E vai falar bonito, e vai falar tranquilo, e vai ali, vai descendo, e depois vai colocando coisas esdrúxulas no meio das mensagens, e o médium nem vai estar percebendo mais, porque nem está filtrando. Porque já se deixou levar pelo ego, pela vaidade. Então a Renata teve uma percepção muito interessante para compartilhar aqui com a gente, e é real. Olá, Marlene, tudo bom? Aí a Cizi Lucas comentou, né? Pombagira nos ensina no amor próprio, ao amor próprio, foi exatamente o que eu trouxe para vocês agora há pouco. Catarina disse que vai comprar os livros, que bom! Orientações de um Preto Velho está vindo aí, mas os meus livros Madame Nancy a Espanhola já está disponível em PDF, em e-book e em impresso. E o livro Resgate no Astral Inferior já está disponível em impresso. Em breve vai ser lançado em e-book também. As pombagiras, elas são, Sheila, realmente, espíritos que se apresentam num arquétipo positivo de pombagira são caridosas, são respeitosas, trabalham no bem. E algumas delas que estão agindo de forma inadequada são resgatadas, são orientadas e passam a trabalhar nas falanges do bem. Arquétipo, né? A Amor por Livros diz que talvez nem todo mundo saiba o que significa arquétipo. Arquétipo dos espíritos é a aparência dos espíritos. A Cerâmicas MP disse que está terminando o livro, achou excelente. Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Eu e Nancy. A Cici Lucas comentou que o que importa é a fé e confiança na espiritualidade.
A Camargo Rayane comentou, amando a live. Se todos os centros, entre aspas, kardecistas, no caso vinculados ao espiritismo, fossem assim, muitos ainda são preconceituosos. Tão bom ouvir pessoas abertas que trabalham e espalham informações assim. Infelizmente, o preconceito ele existe bastante, né? Como a gente pôde ver aqui nessa live, né? Pessoas que fazem comentários inadequados, preconceituosos, não estão nem assistindo. Não estão nem assistindo para ver o embasamento doutrinário que tem. Então, realmente nós temos que deixar fluir, né? E não nos importar muito com as críticas desconstrutivas de pessoas que não constroem. De pessoas que não constroem pontes, não constroem solidariedade, não constroem amor, não constroem caridade, né? Porque mesmo que um conteúdo ele esteja inadequado, nós jamais devemos criticar pejorativamente o trabalho dos outros. Nós devemos, com caridade e com amor, mostrar o caminho, que então seria o correto, auxiliando aquele irmão que está perdido a entrar novamente na rota adequada e não criticar, ofender, menosprezar. Isso não é caridade, isso é ego, isso é vaidade. Isso é desconhecimento e é ataque das trevas, não dos espíritos superiores, porque os espíritos bons, eles não atacam, eles não ofendem, eles não criticam, eles não menosprezam, eles auxiliam com amor, carinho. Eles são simples e humildes, mansos e pacíficos. Célia, Alexandre, tudo bem? Como que vocês estão? Gbelo 080, live maravilhosa. Renata também comentou. Deus fez todos os espíritos por igual e nos deu a oportunidade de evoluir. Maravilha ter falado sobre a história da Madame Nancy, pois de fato vemos a prática da evolução. A Lu Ventromila comentou que aula linda. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Muito boa a sua explicação, que os espíritos lhe abençoem. Gratidão, que assim seja. Bom, já falei com vocês, então, sobre essas questões de resgate no astral inferior, né? Que menciona sobre a questão da falange da pombagira rosa vermelha e como que os bons espíritos se apresentam com esse arquétipo e trabalham, né? E para a gente poder finalizar, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o Cristo Consolador, nos ensina que os espíritos bons vêm aliviar nossas aflições e nos guiar para a paz interior. E a pombagira rosa vermelha, os espíritos que atuam nessa falange e que vibram numa sintonia positiva e elevada, fazem exatamente isso. Orientam as pessoas para que encontrem o verdadeiro amor e o saudável amor, baseado no respeito e na liberdade. E isso acontece com o amor de si mesmo, com a prática do auto-amor. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre esse tema, se iluminado com as lições que foram preparadas para a nossa live de hoje. Como vocês puderam ver, e eu reforço, foram todos os ensinamentos completamente embasados, tanto, né, no meu romance Resgate no Astral Inferior, como também em O Livro dos Espíritos e o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Livro dos Médiuns também acabou sendo mencionado, não estava aqui no nosso roteiro, mas acabou também sendo mencionado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a grande
o grande embasamento, né? Foram várias questões do Livro dos Espíritos trazidas, vários apontamentos do Evangelho segundo o Espiritismo também trazidos. Então, conseguimos finalizar essa live graças aos bons espíritos, a Deus e a vocês, com grande qualidade doutrinária, né? E juntos aprendemos bastante. Bom, não deu tempo de responder a todas as perguntas, né? Mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma relacionada à live para a gente poder finalizar. Marília Eunice comentou: parabéns, foi muito esclarecedor. A Fonseca Salete, gratidão. Que bom que vocês gostaram. Bom, como nós não temos perguntas relacionadas ao tema da live, vamos caminhar para o nosso encerramento então. Novamente, olha só para vocês as rosas de Madame Nancy. Recebam virtualmente na casa de vocês, aonde vocês estiverem, essas rosas em símbolo de agradecimento pelo momento que nós tivemos de muita luz, fraternidade e aprendizado. E que juntos possamos crescer cada vez mais rumo à nossa espiritualidade, nos despindo dos preconceitos, dos pré-conceitos, né? Que a gente possa ter forças para nos guiarmos no caminho do bem. Muitos ataques vão acontecem, né? De pessoas que são preconceituosas, de pessoas que não estudam adequadamente, não entendem, nem buscam saber a respeito do assunto, mas atacam. Espíritos também que vibram em sintonia inferior, que querem perturbar, não querem que o avanço da mensagem chegue, também buscam atacar e influenciar as pessoas que, por sua vez, no plano terreno atacam os trabalhos do bem. Mas nós temos que manter a perseverança, temos que nos manter firmes, seguros de que o Pai, de infinita bondade, nos guia, nos orienta e nos consola. O interessante, só para a gente poder finalizar, é que Madame Nancy, ela falou antes do lançamento do do segundo livro, que é o Resgate no Astral Inferior, ela mandou uma mensagem psicografada em que ela disse que haveriam ataques com relação aos ensinamentos, mas que ela estava preparada para lidar. E, né, fazendo uma reflexão, né, para, no caso, eu como médium e todos aqueles, né, que estão trabalhando junto, também precisamos, né, ficar alertas e preparados para isso. Até numa outra mensagem que ela trouxe recentemente, ela também disse que ela segue confiante, com a cabeça erguida, em trabalhar, levando o esclarecimento e, né, trazendo novamente esse ponto de reflexão, não só para mim como médium que trabalho junto a ela, mas a todos aqueles que estão, né, trabalhando conjuntamente conosco, né? Então, nós precisamos manter a nossa perseverança e caminhando juntos, e contamos com a colaboração de todos vocês, que são pessoas boas, caridosas, estudiosas e despidas de qualquer tipo de preconceito, para que juntos nós possamos levar os ensinamentos da espiritualidade a um novo patamar, a um patamar mais elevado de carinho, de amor, de respeito e de diversidade. Que os bons espíritos possam sempre nos acompanhar e nos abençoar. Vamos fazer a nossa prece final? Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade que tivemos nesse momento de trazer tanta luz e esclarecimento para tantos corações. Que possamos manter a perseverança e a vigilância constantes, e que a mensagem possa ser recebida por cada vez mais corações ansiosos pelo esclarecimento. Que a espiritualidade amiga continue a nos guiar e a nos orientar constantemente. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus e até breve.